Hey, ponto alto, tudo bem com vocês? Galera, nós estamos aqui hoje para o último episódio da série do livro do pastor Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. Eu espero que Deus tenha falado com você durante todo esse tempo, espero que Ele tenha inflamado o seu coração com graça, com amor e principalmente que Ele tenha enchido você de vontade de ser parecido com Jesus Cristo, para andar com a santidade, viver em santidade, buscar a santidade todos os dias da sua vida. Eu espero que essas mensagens tenham sido para você um refrigério da parte de Deus, um ensinamento direto do céu, um pão do céu para a sua vida, porque foi maravilhoso para nós da liderança do Ponto Alto e nós esperamos que tenha sido para cada um de vocês também. Então, antes da gente começar, eu quero te pedir que você se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Ative o sininho, porque tem muita novidade. Semana que vem tem conteúdo novo e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, como Ele tem falado já durante todo esse tempo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Galera, o nosso episódio de hoje tem o título chamado Tudo ou Nada e tem muito a ver com o encerramento dessa série maravilhosa. Santidade parte exatamente desse princípio. Ou você quer fazê-la ou você não a faz. Porque a santidade é algo que acontece na vida do cristão quando ele realmente tem um propósito de vida para viver aquilo todos os dias da sua vida. Quando ele tem um propósito de vida para viver de acordo com o querer e com a vontade de Deus. E Martyn Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, uma frase: qualquer ensino concernente à santificação ou à santidade que nos diga que realmente não precisamos fazer nada e que o maior apelo dirigido a nós é que paremos de tentar fazer alguma coisa com vistas à nossa santidade é evidentemente uma contradição doutrinária. Então nós observamos aqui na frase de Martyn Lloyd-Jones que Deus ele sempre planejou o ser humano desde o início de toda a história para ser um ser santificado. Deus ele sempre olhou para o ser humano e viu que na eternidade o ser humano é santo. Se nós observarmos o loop da história, nós vemos que quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, santo como ele era, sem pecados, sem máculas nenhuma. E nós vemos então um loop em toda a história da humanidade para o fim de todas as coisas, aonde Deus transformará o coração do homem, fará com que o homem seja transformado e ele receba então um corpo sem pecado, um corpo sem mácula, um corpo santificado. Então nós observamos aí o propósito final de toda a história. A finalidade do homem sempre foi e sempre vai ser a santidade vinda diretamente de Deus. Então, na nossa vida, nesse capítulo, a gente vai aprender exatamente essas questões. A finalidade, a minha e a sua finalidade, é sermos santos como Ele é. E para isso nós precisamos entender algumas coisas. E a primeira coisa é: tempos difíceis virão. Sabe, a Bíblia escreve para nós várias promessas lindas e maravilhosas sobre bênçãos. Mas ela também escreve várias promessas que viriam tempos complicados. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não que durante toda a história as pessoas não tenham passado por dificuldade, mas que as coisas piorariam. Então a tendência das coisas sobre a terra não é melhorar. A tendência é piorar mesmo. E nós precisamos pedir muita misericórdia do nosso Deus, para que a nossa vida seja blindada pelo Espírito Santo, guardada por Ele, para que os tempos difíceis não abalem a nossa fé. E isso, eu estou dizendo que nós não estamos isentos de forma alguma de passar por dificuldades, mas que com Cristo nós conseguimos passar por elas, vencê-las e então chegar ao final de toda a jornada
que é nos tornarmos santos como Ele é santo. Chegar ao final da jornada e alcançar o alvo, o objetivo. Chegar ao final da jornada e poder dizer: combati o bom combate e guardei a fé. Esse é o nosso objetivo final. E nós observamos que a questão maior de toda santidade, de toda santificação na vida do ser humano parte desse ponto. Por quê? Porque o ser humano ele tem o costume de se santificar em tempos difíceis. Sabe, nós observamos que o maior período que as pessoas oram é no período em que elas estão passando por alguma dificuldade. A gente observa que durante toda a história, se você fizer uma pesquisa com cristãos, você vai observar que quando as pessoas mais se aproximam de Deus é quando elas estão no fundo do poço, quando elas estão vendo apenas uma mísera luzinha lá em cima. Então nós observamos que os tempos difíceis, eles têm essa vertente de nos aproximar de Deus, de nos aproximar do Senhor. Eles também têm esse olhar para a nossa vida, mas os tempos difíceis, eles também podem abalar a sua fé. Então a chave da santificação está justamente dentro desse loop, entre o tempo difícil que te santifica e o tempo difícil que abala a sua fé. Então a escolha para você é entender que no tempo difícil você vai buscar, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai se aproximar de Deus, ou no tempo difícil você vai abandonar a sua fé, esquecer a sua fé. E isso parte único e exclusivamente de você. A decisão é totalmente sua e nós precisamos guardar isso no nosso coração. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 2 ao versículo 5, Paulo, a escrever ao seu discípulo, ele diz o seguinte: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também de todos esses. Então, todos esses adjetivos, por assim dizer, que Paulo está alertando a vida de Timóteo nesse momento, é para ele fugir desse tipo de pessoas. E aí aqui a gente entra no quesito do fim dos tempos, do fim das coisas, do pior que virá. Virão sobre a face da terra esse tipo de pessoas. Virão sobre a face da terra várias coisas ruins, os falsos profetas. E se nós apoiarmos a nossa fé nas pessoas, nós não estaremos 100% firmados na rocha, que é Cristo. Sabe, a nossa fé ela não pode estar apoiada nessas pessoas, porque os seres humanos possivelmente vão nos desapontar. Os seres humanos possivelmente um dia no decorrer da nossa história, eles vão falar algo ou fazer algo que vai deixar o seu coração entristecido. Então você precisa apoiar a sua fé único e exclusivamente no Senhor Jesus e fazer como Paulo fala para Timóteo: foge dessas pessoas, cara. Se você está vendo que existe esse tipo de pessoas à sua volta, sai correndo dessa galera, porque esse pessoal não vai te ajudar a manter a sua santidade. E aí nós entramos em um segundo ponto, que é, para manter a nossa santificação, nós precisamos entender que o nosso prazer está em Deus. Paulo, a escrever a Timóteo, lá no capítulo de número 3, na sua segunda carta a Timóteo, ele escreve, como nós lemos aqui, ele escreve que os homens estariam mais apegados aos prazeres da carne do que em Deus. Então nós precisamos apegar o nosso prazer no Senhor. Sabe, nós precisamos ser amigos do nosso Senhor. E Paulo ele traz algo muito interessante para a nossa vida no quesito de nós tomarmos as decisões certas na nossa vida. Quando ele diz que nós precisamos ser amigos de Deus e inimigos dos nossos prazeres. Porque quando nós caminhamos sobre a face da terra, várias e várias coisas acontecem na nossa história. Várias e várias situações estão se achegando até nós. E aí quando a gente para pensar muitas vezes, nós estamos totalmente entregues já àquele pecado, àquele prazer, e nos esquecemos que a nossa alegria verdadeira só pode vir do nosso Deus.
sabe? E grande parte das vezes esses prazeres eles tomam forma de coisas boas para a nossa vida. Grande parte das vezes as pessoas vão te oferecer esses prazeres do mundo e vão te dizer que é algo bom, assim como Paulo alerta Timóteo, ele fala, olha, muitas vezes eles terão forma de piedosos, sabe? Muitas vezes eles vão oferecer a você o poder e nós precisamos fugir dessas coisas, porque tomar a decisão certa quer dizer ser amigo de Deus e inimigo dos nossos próprios prazeres. Então nós precisamos apoiar a nossa fé totalmente em Cristo. E aí o Marley acabou de aparecer aqui para fazer uma participação especial no nosso vídeo. Mas amém. Vamos seguir? Próxima coisa que nós precisamos entender é que a nossa felicidade, ela precisa estar em Deus. Sabe, muitas vezes nós pensamos que a nossa felicidade ela está nas coisas, ela está no que está à nossa volta, nos amigos que nós temos, nas coisas que nós possuímos, quando na verdade a nossa felicidade final ela está somente em Deus. Lembra do loop que eu falei, no loop temporal que eu falei no começo do vídeo, que eu falei assim, olha, o ser humano ele foi criado santo e no final de todas as coisas ele vai voltar a ser santo pela eternidade. Então nós observamos aí que a nossa fonte de felicidade, ela não precisava de muitas coisas. Os seres humanos primitivos, que foram os nossos pais, Adão e Eva, eles não tinham carro, não tinham dinheiro, não tinham bens de consumo, fazendas e etc. Eles tinham apenas a presença de Deus, eles tinham apenas o jardim do Éden que Deus criou para que eles estivessem ali em comunhão com Deus todos os dias da sua vida. Então, o prazer em Deus, a verdadeira felicidade, ela está somente no nosso Criador. E nós voltamos nesse loop. Nós imaginamos isso por quê? Porque quando você passa a viver uma vida direcionada pelo Senhor, uma vida de santidade, busca pela santidade, você passa a entender essa vertente na sua vida. Que quando você passa pelos diversos momentos da vida, a sua felicidade ela está baseada na sua fé, ela está baseada no sacrifício que Cristo um dia fez na cruz do Calvário por mim e por você. A felicidade ela não está mais baseada nas coisas que você tem, nem no que você pode ter, mas ela está simplesmente fixa no fato de que Cristo é sobre a sua vida, que Ele morreu em uma cruz para que a graça estivesse sobre mim e sobre você. Então a nossa felicidade, ela precisa estar apoiada em todas essas coisas, sabe? E outro ponto muito interessante para a gente falar ainda sobre esse tema do tudo ou nada, das escolhas que nós fazemos, é a questão da resistência à doutrina, sabe? Muitas pessoas não suportam a sã doutrina, sabe? Porque estão sendo lentamente programadas pela sociedade do lado de fora e por ensinamentos enganosos, muitas vezes do lado de dentro das comunidades, da igreja, a mudarem os seus valores e a sua forma de pensar, sabe? A mensagem transformadora do Evangelho, ela é uma mudança de mentalidade. Então, quando você muda a sua mentalidade, você passa a viver o verdadeiro evangelho, apesar de que não existe um evangelho falso, existe o evangelho. Então, quando você muda a sua mentalidade, acontece uma metanoia na sua cabeça. Você passa, então, a viver o evangelho de fato. Você passa a entender o evangelho de forma verdadeira, a viver Cristo, que é o evangelho, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E Paulo, ao escrever aos Romanos, ele fala algo muito interessante no capítulo 12, versículo 1. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós mudamos a nossa mente, nós passamos então a viver de forma mais graciosa. Quando nós mudamos a nossa mente, nós passamos a entender que os nossos princípios e valores, eles não são negociáveis. Sabe, quando nós passamos a entender que a nossa vida, ela está baseada nas práticas da nossa fé, nós então passamos a ver que os nossos valores e princípios, eles são maiores do que a própria vida. E nós observamos isso em homens e mulheres de Deus durante o decorrer de toda a história. Homens que foram martirizados, que
que foram mortos por causa da pregação do Evangelho. Ou seja, os princípios e valores deles eram maiores do que a sua própria vida. E isso acontece quando nós vivemos essa transformação de mente que Paulo escreve aqui no livro de Romanos. Então, nós entendemos que o nosso comportamento ele muda quando nós passamos a não abrir mão dos bons princípios e dos bons valores de Deus para a nossa vida. O crente só deixa de estar nos moldes mundanos quando ele se permite ser transformado pela revelação da palavra de Deus, sabe? O nosso supremo guia de valores celestiais. Então, se você quer saber qual é o seu valor, quais são os seus princípios, abra a palavra de Deus, que eu tenho certeza que ela vai falar muito ao seu coração. Então, quando nós entendemos isso para a nossa vida, nós passamos a viver de uma maneira diferente. E agora sim, para a gente encerrar, há uma expectativa divina pela intensidade no qual eu e você iremos viver a partir de hoje. Existe uma expectativa no céu, pronta para ver a nossa atitude sobre a face da terra. A gente aprendeu muito com todos esses estudos. Então nós temos aqui hoje a oportunidade de não mais nos entregarmos àquilo que nós temos de seres humanos, mas nos entregarmos totalmente ao Senhor Jesus, nos dedicarmos à busca pela santidade constante, à busca pela santidade que só Deus pode nos oferecer, sabe? E então, o que Deus espera de mim e de você? Nada mais que o nosso tudo. Ou nós entregamos tudo para Ele, ou nós não entregamos nada para Ele. Sabe, Deus, Ele é aquele cara que não recebe nada pela metade. Ele recebe tudo ou Ele não recebe nada. Sabe aquela pessoa sistemática, que quando você está devendo algum dinheiro, alguma coisa, e você quer pagar as pessoas pela parcela, ela não aceita, ela fala assim, não, quando você tiver tudo, você me passa. Deus é exatamente essa pessoa, Ele não aceita a nossa vida pela metade, Ele quer a nossa vida por inteiro, e nós somos aceitos por Ele quando nós nos entregamos totalmente e nos rendemos totalmente a Ele. E lá em Apocalipse 22:11 diz, continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a ser santificado. Ou seja, a nossa missão agora como santos, depois de entregar tudo para o Senhor, é continuar em santidade. E de glória em glória alcançaremos então o objetivo final, que é ser totalmente eternizados, por assim dizer, transformados pelo Senhor, recebendo então um novo corpo, recebendo um novo espírito, renovado, sem choro, sem lágrimas, um espírito eterno que viverá para sempre. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo final, sabe? A santidade de Deus é algo primordial e ela é um princípio desses que eu citei para vocês. A santidade de Deus é um valor, um princípio que nós não podemos abrir mão. Nós precisamos buscar ela, viver ela todos os dias da nossa vida. E é óbvio que Cristo, o nosso Salvador, Ele espera de nós o arrependimento e a mudança de mentalidade, para que nós passemos a viver então essa santidade maravilhosa que Ele preparou para as nossas vidas. Sabe, o lugar de importância de Deus e de seu reino, simplesmente acima de tudo, é amplamente apresentado na Bíblia. Sabe, se você quer descobrir o seu propósito, se você quer entregar tudo para o Senhor, abra a palavra de Deus e você vai encontrar ali um manual para você seguir a vontade de Deus, para você entender o que é a santidade, para você entender o que é esse reino espiritual que está sobre a nossa vida e se entregar totalmente ao Senhor. Sabe, continue sendo você a geração que mudará a história. Continue sendo você a geração da santidade, porque é promessa de Deus para sua vida. Se você quiser, Ele pode fazer de você uma pessoa que guarda consigo a frase que eu guardo para a minha vida e para o meu ministério. Que coisas maiores do que as que Cristo fez sobre a face da terra, vocês farão se tiverem fé. Então tenha fé
busque a santidade na sua vida e você verá grandes maravilhas acontecerem através de você, porque Deus está sobre a sua vida. Então entregue tudo para Deus e deixe Ele transformar o seu coração. Galera, é isso. Muito obrigado por você ter participado de todas essas séries com a gente. Sabe, mais uma vez, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e espero que você prossiga em santidade até chegar na eternidade com o nosso Deus. Forte abraço, galera, e mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, que tem muita novidade para vocês. Abraço, que Deus abençoe vocês. Valeu!